Muito bem, galerinha, esse aqui é o nosso vídeo bônus e dessa vez vamos reforçar a ideia de tempo verbal. Vocês vão descobrir o que é radical e o que é desinência verbal. O material dessa videoaula é tão interessante que você pode e deve imprimir para quando precisar conjugar um verbo, saber a terminação correta e nunca mais você vai cometer erro nenhum ao fazer a conjugação dos verbos em tempos verbais. Vamos descobrir então o que vem pela frente. Bom, nós vamos falar sobre os verbos regulares. O que é um verbo regular? O verbo regular é aquele que o radical não se altera. Aí vocês podem me perguntar, mas o que é radical, professora? É a raiz do verbo. Por exemplo, o verbo falar, que está conjugado aí no tempo presente no modo indicativo. Toda essa parte vermelha do verbo falar é radical, é a raiz. Ela não muda de jeito nenhum. Isso é radical, tá? Verbo regular. Lembra que o verbo, ele tem a primeira conjugação terminada em ar, segunda terminada em er e terceira terminada em ir? Pois é, eu dei aqui 3 exemplos de verbos, cada um em uma conjugação. E aí vocês viram que quando nós tiramos o radical, que é da cor vermelha, o que sobrou é a cor preta. Esse finalzinho do verbo nós vamos chamá-lo de desinência verbal. É isso que nós vamos usar para conjugar todos os verbos. Eu deixei aqui todas as desinências do tempo presente do indicativo. Sugiro que vocês imprimam isso ou copiem, porque vocês podem apenas acrescentar o radical, onde tem essa linha vermelha. Coloque o radical de qualquer verbo, eu dei alguns exemplos aí embaixo. Qualquer verbo que você colocar só o radical aí, você vai ter todas as conjugações no tempo presente do indicativo. Primeira, segunda e terceira conjugação no tempo presente. Muito bem, galera. Então aqui nós temos agora todas as desinências para o pretérito perfeito do indicativo. Lembra que existem 3 pretéritos? Aí um exemplo do verbo cantar. Eu cantei, tu cantaste. Exemplo do verbo viver, segunda conjugação. Eles viveram, vós vivestes. Exemplo do verbo assistir na terceira conjugação. Eu assisti, tu assististe, ele assistiu. É isso aí. Essa aqui, então, são as terminações, ou seja, as desinências, o finalzinho de todos os verbos do pretérito imperfeito do indicativo. Para a primeira conjugação, ar, vai ser ava, avas, ava de novo, ávamos, áveis e avam. Para a segunda conjugação, vai ser ia, ias, ia de novo, íamos, íeis e iam. E para a terceira conjugação, ir, são essas aí que vocês estão vendo. Coloque qualquer verbo, vai dar certo. Muito bem, essas aqui são as desinências para o pretérito mais que perfeito do indicativo. Coloque apenas o radical no lugar dessas linhas vermelhas e qualquer verbo que você jogar aí, qualquer um, cada um em sua conjugação, vai estar devidamente conjugado, tá bom? Pode fazer o teste aí com qualquer verbo, pode ser esses que eu dei o exemplo ou qualquer um outro, contanto que seja regular. Muito bem, esse aqui são as desinências para os verbos que estão no futuro do presente do indicativo. Lembre, no espaço vermelho você vai colocar o radical de qualquer verbo. Só lembre de colocar os verbos nas conjugações corretas, né? Ar, e ir. Qualquer verbo que você colocar, aí você começa a conjugar com os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles. Vai dar certinho, sem erro nenhum. Futuro do presente do indicativo. Muito bem, essa daqui é uma das últimas desinências, que é a desinência do futuro do pretérito do indicativo. Uma das últimas desinências, a mesma coisa. Pega o radical de qualquer verbo que você quer e coloque no espaço vermelho. E aí você vai ter a conjugação correta, tanto na primeira conjugação, ar, ou na er, ou na ir. Qualquer verbo, apenas o radical. Lembrando, verbos regulares, que são aqueles em que o radical não muda. Muito bem, lembrando que as desinências verbais que eu deixei logo acima servem apenas para os verbos regulares, aquele em que o radical não muda. Olha um exemplo de um verbo irregular aqui. Eu coloquei aqui o verbo haver, né? O radical dele é av, mas quando nós vamos conjugá-lo, veja que mudou, né? Ficou h, depois ficou av e o h de novo. Esse é irregular, não usa desinência verbal nele.